Oi, eu sou a Mari e hoje eu vim contar o meu relato. Eu escolhi gravar esse vídeo porque eu participei de uma classe de barras e facelift com a Débora Bica e a consciência que se apresentou na classe foi sobre maternidade, sobre ataques espirituais e tudo isso refletiu muito no meu passado, na minha história e eu acho que eu contando, expondo a minha história aqui para vocês vai ser sim muita contribuição para inúmeras mães, inúmeras mulheres. Bom, a minha primeira gestação foi o início de tudo, onde no primeiro ultrassom eu descobri que meu filho nasceria com gastrosquise. O que é isso? A parede abdominal dele não se fechou durante a gestação e assim que nascesse teria que fazer uma cirurgia para poder fechar ali a parede abdominal. Como era considerada pequena, então realmente assim que nasceu, foi feita a cirurgia. Após a cirurgia, passamos mais ou menos uns 30 dias no hospital. E a única vez que eu realmente considerei em questionar, pensar, de fato querer reclamar, porque estava acontecendo tudo aquilo comigo, eu sentei na sala de espera lá do hospital. Aí comecei a pensar, veio um moço, um rapaz, não chega a ser senhor, porque eu acho que ele não tinha mais de 50 anos não. Chegou um rapaz com a Bíblia debaixo do braço e falou assim que Deus ia prolongar mais um pouco os dias, sobre tudo que eu estava passando, vivendo, para testar a minha fé. É claro que no meio do caos, a gente não dá tanta importância para isso, né? Simplesmente continuei ali, seguindo os meus dias. Passou os 30 dias, meu filho recebeu alta. Aí começou a aprovação, né? A gente mal chegou em casa, mal ficou um dia com ele em casa. Tivemos que retornar com ele para o hospital, porque ele estava ali com uma infecção no intestino. Teve que receber antibióticos e não foi percebido isso dentro dos 30 dias que ele ficou internado. Passou 30 dias, recebeu alta, tivemos que voltar com ele para o hospital novamente. Aí, o dia mais difícil, assim, que eu realmente fiquei desesperada, desnorteada, que eu chorei. Eu acho que eu não tinha chorado até então. Chorado mesmo, me acabado, foi no dia que ele perdeu o acesso e teria que raspar a cabecinha dele ou então colocar no pescoço, e eu fiquei desesperada. Eu não queria que aquilo acontecesse e minha mãe, sem nem avisar, eu não estava esperando de forma alguma, não tinha sido combinado, ela apareceu lá nesse dia e ficou presente comigo, me dando força. E deu tudo certo, não precisou raspar o cabelinho dele, não precisou colocar no pescoço, conseguiu colocar no braço. Ele ficou esses 15 dias recebendo antibiótico e recebeu alta. E hoje está maravilhoso, com uma saúde impecável, de ferro mesmo. E eu dediquei minha vida para o meu filho. Eu passei a dedicar minha vida para o meu filho, porque é um milagre depois de tudo que a gente tinha passado, né? Como não dedicar minha vida para cuidar dele, um serzinho tão pequeno e indefeso. Sim, eu abdiquei, eu esqueci de quem eu era, esqueci das minhas emoções, esqueci do que eu gostava, eu esqueci de mim, eu me apaguei, eu me anulei. E quando a gente está nesse lugar de se doar 100% para o outro, a gente acaba esquecendo de quem nós somos e abre espaço para depressão. Então, com a depressão, depois eu comecei a perceber que eu estava entrando num lugar muito perigoso, sabe? Mentalmente, de não vida. Aquelas vozinhas negativas sussurrando 24 horas na nossa cabeça, só coisas negativas. E como é que você vai pedir ajuda? Eu tive muita dificuldade de perceber que eu estava nesse lugar. E como é que você vai pedir ajuda sendo que aparentemente está tudo bem?
Então eu tive que buscar ajuda sozinha, buscar sair desse lugar sozinha por conta própria. E assim eu comecei a buscar. E quando a gente começa a buscar sozinha a cura, automaticamente a gente começa pelas religiões. Nessas buscas eu encontrei a Umbanda. E lá eu recebia orientações, eles falavam: filha, você está rezando, você tem que rezar, você tem que orar. Eu não rezava, não orava, e eles falaram: não adianta eu tirar os trem ruins de você, chega lá na esquina, você pega tudo de novo. Eu não tinha conhecimento sobre a mente, eu não tinha esse conhecimento de que, não entendia que a minha própria mente, que alimentava toda aquela dor, sofrimento e vitimismo durante anos. Aí nessa religião que foi a Umbanda, eu tive uma conexão muito forte com Oxum, que Oxum é o que? É a grande mãe. Por exemplo, Maria no catolicismo é a grande mãe, mas não existe catolicismo, Umbanda, espiritismo no mundo espiritual, existe energia. Então essa energia da grande mãe flutua por todas, ou a maioria das religiões, mas sempre vai ser a energia da grande mãe. E eu tive uma experiência muito profunda em uma sessão de ayahuasca, mas isso é para outro vídeo, né, que já é outro rolê, não tem nada a ver com mãe, assim, ayahuasca, né. Aí essa energia me ajudou a me reencontrar, né, a me conectar com quem eu era antes de ser mãe, a buscar, a fazer as coisas que me davam prazer, a cuidar da minha autoestima, da minha aparência, a ter hobbies. Eu levei anos depois que eu fui mãe para sair sozinha, para olhar para mim como Mariane novamente, como mulher. Aí eu me reencontrei, voltei a fazer as coisas que eu gosto, voltei a ser Mariane também. Agora não é só ser mãe, não é só ser esposa, mas essa é a realidade de muitas mulheres, porque depois que elas viram mãe, ou elas trabalham, sabe, fica na culpa por não estar com os filhos, ou se elas ficam com os filhos, elas ficam na culpa porque deixou de ser mulher. É culpa, 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 culpa demais. Muita culpa depois que a gente vira mãe. Ai, será que eu sou a mãe perfeita? Aliás, mãe perfeita não existe. Será que eu sou uma boa mãe? Sempre tem um outro oposto, que a gente acaba se agarrando na culpa. Então, é muito importante a gente não esquecer de quem nós somos, do que nós gostamos, de cuidar da nossa autoestima, da gente ter hobby, da gente ser eu, pessoa, além de ser só mãe. E pra gente lembrar de quem nós somos, né, a gente entra na jornada de autoconhecimento. E nessa jornada de autoconhecimento eu estudei pra caramba, fui em inúmeras religiões, experienciei inúmeras técnicas, inúmeras jornadas. Só que eu me culpava, por quê? Porque eu não seguia nada a fundo, eu não continuava em nada. Eu ia lá, experienciava, pegava alguma coisa que era importante para mim e já pulava para outra. Mas hoje eu vejo, eu me culpava até uns dias atrás, depois eu vou contar um pouco mais a profundo a respeito disso. Eu me culpava porque eu não tinha disciplina. Eu me considerava que não tinha disciplina. Mas esse desapego, essa busca, sabe, só pelo que te traz entusiasmo. Ah, tá bom, isso eu já experienciei, e agora? O que eu posso fazer? Essa busca por entusiasmo, né, que não era uma coisa de falta de disciplina. Eu estava buscando o que me entusiasmava e eu não entendia muito, eu me culpava por achar que eu não tinha disciplina. E isso me libertou e me salvou de inúmeros aprisionamentos, senão eu estava lá ainda aprisionado no viés religioso. Por quê? Porque a religião foi muita contribuição para mim em
exato momento onde eu me encontrava com depressão, mas aí eu consegui ir me libertando da depressão e não fiquei aprisionada na religião. E a liberdade espiritual que eu tenho agora aconteceu justamente porque eu explorei um pouquinho de tudo, saí pulando mesmo e seguindo entusiasmo. E o que tem me ajudado muito a romper paradigmas é o professor Hélio Couto, maravilhoso. Eu acho que ele e a Débora Bica aqui, nesta realidade que eu experiencio, não tem seres de mais luz. Até a data de hoje, eles são contribuições fundamentais para eu ser e para eu ter me tornado quem eu sou hoje. É claro que teve muita coisa antes de chegar no professor, antes de chegar na Débora, mas a minha gratidão para eles é gigantesca, né? Eles são seres humanos como eu, experienciando aqui, é claro que humanos, né? Humanos. Mas hoje eu vivo, sabe? A alegria que eu buscava quando eu tava lá com depressão. Hoje eu vivo. Hoje eu vivo essa realidade voltou. E era uma pergunta que eu me fazia muito, cadê a alegria que eu tinha? Hoje eu tenho essa alegria novamente. Eu tenho uma espiritualidade livre também. E eu tenho muita gratidão por tudo que eu passei, sabe? Pelo meu caminho, pela minha jornada, que me fez ser exatamente quem eu sou hoje. Como eu estou agora, com a minha mentalidade, conhecimento, com a minha liberdade. E eu sou muito grata por todo esse processo. É claro que a gente não é obrigada a ficar criando inúmeros caos para poder viver situações grandiosas, situações alegres. Mas, como o Bashar disse, quando a gente mais puxa o elástico para a escuridão, para a sombra, mais impulso a gente tem para a luz. Então eu prefiro ficar com essa versão do que realmente voltar para a culpa de ter criado tanto caos. Depois de mais de 10 anos eu estou vivendo uma nova gestação, onde eu relutei muito para poder querer mesmo uma nova gestação, mas essa consciência veio para mim na primeira sessão de barras de Axis que eu recebi. E na classe da Débora também, no primeiro dia, eu recebi mais sobre essa consciência. Mas só que isso vai ficar por outro vídeo, né? Porque eu já falei pra caramba e não sou acostumada a gravar vídeo, vai ficar muito cansativo. E se ficar muito cansativo, depois eu não vou querer fazer de novo. Então, enquanto mais eu contribuo, conto com a minha história, eu tô contribuindo e posso ser que esteja ajudando uma pessoa, já tá bom demais. Então é isso, gente. Essa clareza, né, sobre o universo das mães e tudo que eu passei. Tem mais informações no vídeo que a Débora postou no canal dela, que é sobre ataques espirituais. E provavelmente sim, hoje eu tenho consciência de que eu passei por isso, mas eu consegui, sabe? Sozinha. Antigamente não tinha tanta informação, não tinha essas consciências maravilhosas, professor Hélio Couto, Débora Bica disponível aqui pra gente na internet. Bashar também, eu tô muito escutando Bashar, tem sido muito bom pra mim. Se eu conseguir sozinha, você não precisa conseguir sozinha, sabe? Receba de uma sessão de barras de Axis, receba facelift energético pra você sair da depressão, para você resgatar sua autoestima. Receba desses seres maravilhosos que estão contribuindo aqui pra gente hoje, que é o professor Hélio Couto, que é a Débora Bica, que é Bashar também. E receba do meu vídeo, né? Como pode melhorar, como pode ser mais leve, mais fácil e divertido, passar por tudo, aceitar, receber de tudo com total facilidade, alegria e glória. Bom, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com alguém que você acha que será contribuição. E é isso, depois eu vejo se eu falo um pouco sobre a minha nova maternidade, que se apresentou.